Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Tá by phone hoje, né? Tá por telefone. Onde é que você tá, Clemente? Exatamente, indo para Curitiba. Opa, já tá a caminho do aeroporto? Já, daqui a pouquinho estou chegando. Então vamos lá, vamos antecipar aqui a sua participação, Hoje é Clemente. um comentarista pedestre. Pedestre hoje tá. Muito bem, está caminhando aí pelas ruas de São Paulo. Exatamente. Mas, Clemente, vamos lá. Olha, Diga. milhares de mulheres estão voltando à condição de doméstica, de empregada doméstica sem carteira assinada. Isso já está acontecendo há algum tempo, né, Clemente? Exato, Marilu, com essa grave recessão e o perverso impacto sobre o mercado de trabalho, o desemprego tem um crescimento muito elevado, são hoje mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, mais de 28 milhões de pessoas subocupadas com baixíssimos salários. E para as mulheres, o que tem restado para muitas delas é a volta ao mercado de trabalho como trabalhadoras domésticas. Das quase 6,3 milhões de pessoas que trabalham como doméstica, 93% são mulheres, quase 67% mulheres negras, que trabalham como domésticas e trabalhadoras domésticas, como diaristas ou como trabalhadoras mensalistas, e elas têm uma condição de trabalho muito adversa. A grande maioria delas não tem registro em carteira, das 6,3 milhões de mulheres, a grande maioria mulheres que trabalham como trabalhadoras domésticas. 4 milhões e meio não tem registro em carteira, portanto não tem proteção social, não tem proteção previdenciária. Se tiverem algum acidente, ficam sem renda e sem proteção. Se por algum motivo tiverem infelicidade de não terem mais condições de trabalhar, não terão renda para poder sobreviver, portanto, vivem em uma condição de extrema insegurança, uma precarização muito grande, muitas vezes em jornadas extenuantes, muitas delas trabalham, como se diz, de segunda a domingo, não tem folga, vivem em condições de jornadas extensas, muitas vezes com deslocamentos que não são pequenos, são longos, e muitas vezes com uma série de outras situações de assédio e de assédio moral, inclusive, ou muitas vezes sexual em relação à sua condição de trabalho, na situação de trabalho familiar, ou seja, a situação é muito grave, muito difícil de ser enfrentada. No passado recente, nós tivemos a regularização, na época da presidenta Dilma, do direito do registro em carteira e dos direitos trabalhistas para trabalhadoras domésticas. Uma parte não pequena da sociedade da classe média reagiu, dizendo que isso não era aceitável que essas mulheres tivessem esses direitos protegidos. O mercado de trabalho melhorava, nós tivemos o aumento da formalização e houve um movimento importante que foi uma redução significativa de mulheres trabalhando nesse tipo de emprego, porque elas passaram a ter oportunidade de trabalho em outras ocupações, envolvendo outras atividades profissionais. Hoje, diante do desemprego, muitas vezes o que lhes resta é esse tipo de ocupação, como, aliás, tem restado para muitos dos trabalhadores que vêm aceitando postos de trabalho extremamente vulneráveis, precários, com baixíssimos salários, porque é a condição de sobrevivência, porque a economia não tem dinâmica, não tem tração para gerar emprego de qualidade, para melhorar a condição de vida dos trabalhadores, como mais recentemente o país, inclusive, mostrou que é possível ter como dinâmica econômica. Infelizmente, para essas mulheres, o passado voltou de uma forma muito perversa, e, infelizmente, diferente de países que fazem uma trajetória de desenvolvimento, para esse país faz uma regressão como esse tipo de emprego, que é um tipo de emprego de uma economia serviçal, onde, infelizmente, as famílias usam um tipo de ocupação que em outros países é feito de uma maneira muito diferente, com
uma organização e com condições de trabalho, de salário muito diferentes daquelas que o país vem oferecendo hoje, especialmente a essas trabalhadoras. Exato. E Clemente, e as pessoas que acabam perdendo emprego no comércio, no setor de serviços, acabam também indo para o setor, né, de faxina, diarista, e também não existe, né, o registro em carteira também. A precariedade é bastante grande, né, Clemente? Exato. O que está acontecendo é que, especialmente as meninas, as mulheres que perdem emprego, em vários setores, no setor de serviço, na indústria, no comércio, acabam indo para essa ocupação, porque a ocupação, muitas vezes, como diaristas, porque é a ocupação que lhes permite ter algum tipo de renda, que é fundamental, é essencial para que as pessoas tenham condição de financiar o seu orçamento, pessoal ou familiar. Portanto, essa alternativa é uma alternativa evidente, é uma alternativa com uma condição extremamente precária, de risco alto, que compromete não só a vida presente, pela muitas vezes falta de proteção a problemas de saúde, especialmente, mas também comprometerá a velhice, porque não tendo contribuição previdenciária, chegarão na época da aposentadoria e não terão direito à aposentadoria, portanto não terão renda e poderão ingressar talvez naquilo que o país está criando para o futuro, que é diferente do que nós fizemos até o presente, pessoas velhas, pobres ou miseráveis, coisa que o Brasil já tinha ultrapassado essa situação nos países que oferecia uma condição para os velhos bastante razoável, com a garantia de renda, da aposentadoria, e nós caminhamos rapidamente para uma reversão, inclusive, após aprovada essa reforma da Previdência, infelizmente os brasileiros vão começar a descobrir qual foi o presente que eles ganharam do presidente do Congresso Nacional. A aposentadoria ficará bem mais difícil, especialmente para os que têm empregos mais precários, especialmente para os mais pobres. Perfeito. E esse tema da reforma da Previdência a gente vai aprofundar ainda mais aqui no Jornal Brasil Atual, com um especialista bastante renomado da Unicamp. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, Clemente. Olha, muito obrigada e uma boa viagem para você a Curitiba. Obrigado. Até mais. Um abraço. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.